Olá! Hoje a gente vai para o capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas. Esse capítulo, traz algumas cenas muito conhecidas por nós e muito profundas. Por exemplo, tem aquele momento da cura do servo do centurião. Isso, olha, aquela palavra que a gente repete todos os dias na missa. Eu não sou digno que você entre em minha casa. Olha que coisa linda. Essa palavra do centurião repetida milhares de vezes por dia há 2000 anos. Olha que lindo isso, né? A gente tem aquele momento bonito também em que Jesus ressuscita aquele menino, aquele filho da viúva de Naim. Olha que interessante. A gente tem aquele momento bonito que que os discípulos de João vão perguntar para Jesus: você é aquele que deve vir? Expressão, já expliquei para você. Aquele que deve vir significa o Messias, né? E aí, nós temos uma cena muito cheia de ternura. Aquela mulher, aquela pecadora que banha os pés de Jesus, né? Que enxuga com seus cabelos, a pecadora que é perdoada. Nossa, este capítulo já vai introduzindo a gente cada vez mais, daqui a pouco, nas parábolas da misericórdia, que daqui a pouco, lá a partir do capítulo 15, né? Mas mostrando essa ternura e esta face misericordiosa de Deus, né? Que se revela ali no seu Filho Jesus. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler? Vamos ler juntos esse capítulo. Dá um like, tá vendo onde tem um joinhazinho? Clica aí agora, pode clicar. E compartilha esse vídeo, convido o pessoal para a gente ler junto aqui a Bíblia, viu? Vamos lá, capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo, a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles e já não estava longe de casa quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens e digo a um: vai ali, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado. E voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. E os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança.
Os discípulos de João Batista, contaram-lhe todas essas coisas. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: És tu que há de vir, ou devemos esperar por outro? Chegando esses homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: És tu que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos e dado à vista a muitos cegos. Respondeu-lhes ele: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele quem eu não for ocasião de queda. Depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro ante a tua face, ele preparará o teu caminho diante de ti. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo-o todo o povo, e mesmo os publicanos, deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. A que compararei os homens dessa geração? Com que se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: Tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles como que pagar, perdoa a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou meus pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa
começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou. Vai em paz. Eu acho muito lindo, viu, esse capítulo e os capítulos que vão agora acontecendo, porque eles vão evidenciando muito essa misericórdia de Jesus. Lucas é o evangelista da misericórdia, né? Mas vamos lá que a gente tem esses momentos bonitos, né? Um centurião romano, presta atenção, é um pagão. Um centurião é um pagão, é um romano. Ele vai até Jesus com toda a fé que Jesus deixa e fica admirado de ver a fé daquele homem. Pede para Jesus, né? Outra coisa interessante é como que Jesus ele ressuscita aquele menino lá filho daquela viúva, muito parecido com o que o Elias fez com aquela viúva, né? Quando ele pediu para a viúva fazer um pão para ele e tal. Muito bonito mesmo. E depois há um momento muito interessante da pecadora que é perdoada. Ai, que lindo. Nossa, muito lindo mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu queria que a gente viesse aqui no versículo 2 para a gente ler, né? Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Vamos entender quem que é o centurião. O centurião é um oficial do exército romano e comanda 100 homens. Centurião, centúria, centurião. Centúria são 100 homens. Então, o pelotão é um pelotão de 100 homens que o centurião comanda. Então, ele tem sob seu comando 100 homens. Não pode esquecer que ele é pagão, ele não é judeu, Mas tem uma coisa que chama atenção aqui, no versículo 5. O pessoal pede assim, aproximando-se eles, Jesus rogava-lhe encarecidamente. Ele bem merece que lhe faças esse favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Olha que interessante, ele é centurião, ele é romano, ele é pagão, mas ele é amigo da comunidade. E foi ele que financiou ali para construir aquela sinagoga. Olha que coisa maravilhosa. Olha, Lucas faz questão de destacar que é um pagão, que tem uma certa comunhão com a comunidade judaica ali, né? E aí, olha que interessante, Jesus, né? Jesus fala, olha, eu vou curar, né? Olha que interessante. Quando o centurião fala, não precisa de ir lá na minha casa, né? Lembra que ele falou assim, aqui que ele diz, Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Aí Jesus fica tão admirado que diz assim, ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado e voltando-se para o povo disse ao povo que ia seguindo, porque Jesus estava indo para lá, disse, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Olha que coisa linda. Aqui Jesus fica admirado. O que consiste a fé do centurião? Vamos ver, agora vamos analisar. Por que Jesus fica admirado com essa fé do centurião? Porque a fé do centurião consiste em aceitar sem reserva a autoridade de Jesus. Jesus fala assim, vou lá curar. E ele acredita. Ele fala, você nem precisa ir na minha casa, porque ele vai ser curado. Ou seja, esse homem, ele aceita completamente que Jesus pode curar. E diz, ele vai ser curado. Jesus fica maravilhado com isso. E é importante lembrar, porque esta fé do centurião é uma fé que precisa ser imitada. Porque muitas vezes, olha lá, você pede a Deus, mas você pede desconfiado. Você não aceita totalmente a autoridade de Jesus como esse centurião aceitou. Às vezes você pede assim, vou aceitar. Quem sabe, né? Quem sabe Deus me escuta. Quem sabe Deus vai me curar. Quem sabe? Não.
Quando Jesus falou assim, eu vou lá para curá-lo, ele falou, não precisa. Eu acredito. Nem precisa ir na minha casa. Diz uma só palavra. Esta aceitação sem reservas da autoridade de Jesus, do que ele pode fazer, é isso que Jesus fica admirado com essa fé, com a fé do centurião. Meu filho, quando for para acreditar em Jesus, é para aceitar sem reservas o que ele pode fazer por você, viu? Tá bom? Muito bem, vamos lá. No versículo 12, é o momento da cura lá. Naim é uma cidade na Galileia, presta atenção, uma cidade na Galileia. Então Jesus, no dia seguinte que aconteceu esse episódio, ele estava indo para Naim, que é uma cidade da Galileia, então não era longe de Cafarnaum, né? Estava junto com diversos discípulos e tal, e aí, ao chegar perto da porta da cidade, eis que levava um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva, acompanhava muita gente da cidade. Jesus, olha aí, né? Aqui Jesus faz lembrar aquela história da viúva lá junto de Elias. Lembra lá? Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Olha que interessante. Primeiro livro de... Capítulo 12, não. Capítulo 17, versículo 12. Olha aqui, ó. É aquele momento, lá vai para Sarepta de Sidom, eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs seu caminho para Sarepta, chegando à porta da cidade, igualzinho. Viu uma viúva que juntava lenha, chamou e disse, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe água, gritou-lhe Elias, traze-me também um pedaço de pão. Aí ela fala, pela vida de Deus, eu não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela. Ou seja, ele falou assim, olha, se eu der pão para você, o que vai acontecer agora é o seguinte, eu tenho um pouquinho de pão, um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo. Sabe o que nós vamos... Falou para Elias, sabe o que nós vamos fazer? Eu vou fazer um pãozinho para mim, para o meu filho, nós vamos comer e morrer, porque não tem nada. E Elias faz acontecer o milagre. A farinha que não se esgota, o azeite que não se esgota. E aqui Jesus, quase que como num gesto de Elias, ele dá vida de novo para aquele moço, para aquela viúva. Você sabe que você tem que entender que é um problema social muito sério. Uma viúva que perde um filho é um problema social. Por quê? Porque essa viúva ela vai ter que esmolar ou se prostituir para poder viver. Por quê? Mulher não podia trabalhar, então mulher não pode trabalhar. Então ela se casa porque o marido a sustenta. Tem muitos filhos porque quando o marido morrer, os filhos que vão sustentar essa mulher. Mas se a mulher, olha que Jesus, ela tinha essa mulher tinha um filho, está escrito aqui, ó. Ao chegar perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único de uma viúva. Filho único de uma viúva. Essa mulher estava desesperada. Por quê? Porque era esse filho único que trabalhava para ela se sustentar. Muito bem, se o filho morrer, essa mulher vai ter que pedir esmola, ou então vai ter que se prostituir. Jesus se compadece e Jesus vai ressuscitar esse menino. Acompanha comigo no versículo 13, uma coisa muito interessante. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. Primeiro, Jesus tem compaixão. E atenção, olha esse termo, presta atenção nesse termo. Vendo-a, o Senhor. Isso aqui não é pouca coisa não, minha filha. O termo Senhor, Lucas repete 20 vezes. E outras vezes em alguns momentos, mas 20 vezes. E o termo Senhor se refere a quem? A Deus. Lucas não economiza no termo Senhor para designar Jesus. Sabia que o Mateus e o Marcos só usam uma vez, sabia?
O Mateus chama Jesus de Senhor uma vez só. O Marcos chama Jesus de Senhor uma vez só. Mas Lucas chama Jesus de Senhor 20 vezes. Senhor é um título atribuído a Deus. E por isso, Lucas diz, vendo-a o Senhor, Jesus, então foi até ela. Outra coisa interessante aqui, no versículo 14, preste atenção. Jesus, e aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus, moço, eu te ordeno, levanta-te. É porque a gente tá lendo em português, às vezes levanta-te, né? Mas na verdade, o evangelho foi escrito em grego, e o verbo levantar é o mesmo verbo usado para ressuscitar, anastasis. É como se Jesus chegasse para o menino e dissesse, menino, ressuscita. É o mesmo verbo. Levantar, ficar de pé, é o mesmo verbo para ressuscitar. Por isso que a gente escuta o evangelho de pé, sabia? Que é a posição de quem ressuscitou. Sabia disso? Na missa, a gente escuta as leituras, mas quando Jesus vai falar, e quando a gente fica de pé, posição de ressuscitado. Ressuscita. Né? Interessante que é o mesmo verbo. Jesus diz para ele, levanta, ou seja, ressuscita. Ressuscita. Muito bem. Aí, vamos passar para a história lá do João Batista. O João Batista estava preso e preocupado, encafifado lá. Meu Deus do céu, eu falei que o Messias ia chegar, eu falei que o Messias ia nos libertar, eu falei tudo isso e eu até agora não estou vendo nada. João Batista, deixa eu contar uma coisa para você. João Batista ainda tinha uma certa ideia de que o Messias devia ser um guerreiro, um general como Davi, que viesse com um exército resgatar o povo das garras do Império Romano. Ele ainda tinha uma certa... Muita gente naquela época pensava que o Messias viria constituir um reino terreno que libertasse o povo do jugo romano e assim fosse. E João Batista tinha. Então João Batista manda, olha que interessante, manda perguntar, manda os seus discípulos, João Batista está lá preso, todo lá preso, chama os discípulos e fala, vai lá perguntar para o Jesus o seguinte, vai lá, manda perguntar para ele se ele é o que há de vir. Olha que interessante. E João chamou os dois dos seus discípulos e enviou-os a Jesus perguntando, és tu o que há de vir ou devemos esperar outro? Presta atenção, aqui nós temos duas coisas para entender. Quando João Batista pergunta assim, ou a gente tem que esperar outro, parece uma certa provocação para Jesus, falando, faça alguma coisa. Mas, olha que interessante isso, preste atenção, a expressão, você é aquele que há de vir, ou a gente tem que esperar outro? Então presta atenção, ao mesmo tempo que é uma pergunta, é uma provocação de João, ou vamos fazer alguma coisa. Só que a expressão, aquele que há de vir, já expliquei para você isso, ela se refere ao Messias. Aquele que vem se refere ao Messias. Aquele que há de vir se refere ao Messias. Por isso que a gente diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aquele que vem é o Messias. Né? Então essa expressão, o que há de vir, aquele que vem, refere-se a quem? Ao Messias. Ao Messias. Então João Batista pergunta, você é aquele que vem? Você é aquele que deve vir? Você é o Messias? E ao mesmo tempo parece uma provocação. Se você é o Messias, faça alguma coisa. Jesus responde como? Presta atenção. Como Jesus responde? Respondeu-lhe ele, ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido.
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o evangelho. Presta atenção, como é que Jesus responde? Primeiro João manda perguntar, você é o Messias? Aquele que deve ir? E depois provoca, ou tem que esperar outro, faça alguma coisa. Jesus calmamente não responde, sim, eu sou o Messias. Jesus, olha que lindo que Jesus faz. Jesus apresenta os milagres e a pregação de acordo com o que o profeta Isaías tinha profetizado. O profeta Isaías tinha profetizado que quando o Messias chegasse, os cegos iam ver, os coxos iam andar, os leprosos iam ficar curados. Isaías tinha falado que os surdos iam ouvir, que os mortos iam ressuscitar, que os pobres seria anunciado a eles. Isso está lá. Deixa eu te explicar. Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías capítulo 29, versículo 18. Isaías capítulo 35, versículo 5. Isaías capítulo 61, versículo 1. Está tudo lá profetizado. Então Jesus responde com a própria palavra de Deus Jesus responde com a própria palavra de Deus para o João Batista. João Batista, você está me provocando aí? Quer saber se o Messias já veio? Então, olha aí. Tudo o que foi profetizado pelo Isaías da era da salvação, tudo aquilo que Isaías anunciou na era da salvação, está acontecendo. Ou seja, sim, eu sou o Messias. Muito bem, no versículo 23, olha que interessante. Jesus termina assim, ó, eu falei, aos pobres anunciado, e bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. É como se Jesus falasse aqui, ó, eu sei que é difícil para vocês entender que eu sou o Messias, e até mesmo para João, né? Eu sei que é difícil, porque você estava esperando um Messias que viesse com espada, um Messias que viesse constituir um exército, você estava esperando um Messias aí que ia fazer guerra, você estava esperando um Messias aí que ia brigar com os romanos, mas não. O meu reino não é desse mundo, o meu reino é da misericórdia, o meu reino é do amor, o meu reino é do perdão. Então, eu sei que é difícil para vocês, por isso que ele diz, bem-aventurado é aquele quem eu não for ocasião de queda. Eu sei que é difícil para vocês aceitarem, mas eu sou assim, o Messias é assim. E feliz é aquele que me aceita como eu sou. Feliz que aceita o Messias como ele deve ser. Feliz aqueles que aceitam o Messias, que é o Messias de paz, que é o Messias do amor, que é o Messias do perdão, que é o Messias da misericórdia. Felizes são aqueles. E ele diz, se até que é difícil para vocês isso. Né? Se até que é difícil, mas é assim que o Messias é. Né? Muito bem, no versículo 24, né? 24 é interessante, né? Olha aqui, depois que se retiraram os mensageiros de João, né? Depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo, que fosse ver no deserto um caniço agitado pelo vento, mas o que fosse ver um homem vestido com roupa fina, mas os que tivessem roupa preciosa, luxo, estão nos palácios. Mas enfim, o que fosse ver? Um profeta. Sim, e digo-vos, ele é mais do que o profeta. Ou seja, é Jesus dizendo o seguinte, é por causa das suas posições, né? Por causa dos valores de João, porque ele não voltou atrás, é porque ele está preso. O que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um homem íntegro, um homem que tem valores, um homem que não volta atrás na sua palavra, um homem que é um profeta verdadeiro, e por causa disso ele está preso. Então Jesus justifica até para as pessoas, sabe por que ele está preso? Porque ele foi íntegro, porque ele tem valores, porque ele não voltou atrás. É isso que vocês foram ver, um homem que não volta atrás. No versículo 27, Jesus aproveita, traz lá mais um profeta, Malaquias. Este
é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro ante a tua face, ele preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias. Pronto, Jesus falou, o João Batista que está preso, é o que o Malaquias falou, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar o Malaquias aqui. É o que o Malaquias falou. Malaquias falou assim, ó, vem cá no Malaquias aqui, ó, 3:1. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá seu tempo. Aí, tá lá, ó. João Batista é aquele que preparou o caminho para que... Então, João Batista está preso por causa das suas convicções, por causa dos seus valores, mas ele veio para preparar a vinda do Messias. E ele está falando de mim, está falando de mim. No versículo 35 acontece uma coisa muito interessante. Às vezes, aqui tem aquele pedacinho que Jesus fica cansado. Jesus tem uma hora que fala, eu não aguento os povos, sinceramente. Porque vocês são assim. Vocês são semelhantes a crianças mimadas, né? Que fica na praça dizendo assim, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós fizemos lamentações e vocês choraram, né? Jesus fala, veio o João Batista, que é um asceta, faz tudo direitinho, não come, não bebe, e vocês falam, esse homem tem um demônio. Aí vem eu, que como e bebo, vocês falam, esse é um beberrão. Porque o pessoal achava que Jesus era beberrão. Muita gente achava que Jesus não era um asceta, como deveria ser, sem comer, né? Porque era muito comum como João Batista, né? Era muito comum daquela época que os mestres ficavam sem comer, ficavam fazendo jejuns enormes, e como João Batista. E Jesus não. Jesus ia nos jantares, ia nas festas, no casamento, e o pessoal metia a língua em Jesus. Olha lá, está dizendo que é um mestre, coisa, mas cadê? É um comilão, um beberrão. E Jesus falou, olha, vou te falar uma coisa, vocês não adiantam, vocês são como criança mimada. Nada para vocês está bom. Nada para vocês está bom. Tudo vocês reclamam. Aí ele termina com esse texto, com essa frase, olha que interessante. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Olha que interessante isso aqui. Não é uma frase solta, não. Lucas destaca aqui o vínculo da sabedoria com Jesus. Você está lendo a Bíblia comigo há muito tempo, e você sabe, principalmente quando a gente lê o livro da sabedoria, a sabedoria ela é identificada como o próprio Deus, o Criador, a sabedoria que fez tudo. Então, a sabedoria, na verdade, a Bíblia até a personifica, ela é o próprio Deus. Então aqui você vê Lucas identificando o próprio Jesus com a sabedoria. Sim, a sabedoria como realmente aquela que personifica Deus, tá? Tá bom? Muito bem, vamos lá falar da unção da pecadora. Vocês já viram essa unção da pecadora lá no Mateus, lá no Marcos, lá no João. Essa unção da pecadora, ela acontece, sim, na casa de Simão, lá em Betânia, mas Lucas coloca essa unção aqui, né? Lucas coloca essa unção aqui, olha aqui, veja que interessante. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. A mulher pecadora da cidade, aquela... Então, mas é uma coisa interessante. Essa unção, né, como eu disse, o Mateus, o Marcos e o João coloca lá em Betânia, muito próximo da paixão de Jesus. Porque Mateus, Marcos e João ligam a unção da pecadora, a unção de Betânia, a unção da pecadora, com a paixão. Lembra até que é em João, né, que diz, o Judas fala, olha, ela gastou esse perfume todo para ungir o pé de Jesus, por que a gente não gastou com pobre, né? Aqui, Lucas coloca não perto da paixão de Jesus. Por que Lucas faz isso? Lucas colocou longe da paixão de Jesus para destacar aqui a misericórdia de Jesus para com os pecadores. Interessante, né? Marcos, Mateus e João quer destacar essa perdão da pecadora, né? Essa unção da pecadora
com a paixão, até fazendo uma menção de que essa mulher está perfumando, me perfumando, porque eu logo serei morto, e como se ela estivesse me preparando para a sepultura. Marcos, Mateus e João faz mais ou menos esse paralelo, ungindo Jesus como se estivesse ungindo ele para a sepultura. Lucas destaca esse fato, não coloca perto da paixão e coloca aqui para evidenciar, para destacar a misericórdia, que é uma coisa que Lucas gosta muito de falar, a misericórdia de Jesus para com os pecadores. Vem aqui comigo, olha aqui no versículo 37, um costume interessante que a gente precisa entender. Veja só, a mulher, né, esse momento da pecadora que entra lá, banha os pés de Jesus, lava os pés de Jesus, que foi um gesto muito bonito, até já expliquei você, né? Lucas, ele situa este momento diferente, né? Mas veja só, em um momento diferente, né? Versículo 37, muito interessante, que ó, uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Ah, não, desculpa, é 36. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa da casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Ué, essa mulher foi convidada? Peraí, o fariseu falou assim, essa mulher é uma mulher impura. Todo mundo sabia que ela era pecadora. E aí é o seguinte, para o fariseu, ela era impura, porque ela era pecadora. Logo, se Jesus fosse um profeta mesmo, ele não podia ficar perto dessa mulher, porque ela era impura. Presta atenção. E eu te pergunto, como que essa mulher entrou na casa do fariseu? Um fariseu deixou uma mulher entrar? Aí que vem. O costume daquela época é o seguinte, se você está dando uma festa na sua casa, qualquer um pode entrar. Sabia? Então você está dando uma festa, convidou Jesus, convidou um, convidou outro. Se eu estiver passando na rua, olhar, escutar barulho de festa, falou, opa, vou entrar lá. Isso faz parte da mentalidade hospitaleira do oriental. Ou seja, todo mundo é bem-vindo na minha casa, todo mundo deve entrar na minha casa, todo mundo deve ser acolhido na minha casa. Então o costume era esse. Se está tendo uma festa, eu não preciso de convite para entrar na festa. Passei na rua, escutei barulho de festa, eu entro. Vou comer, vou beber, vou participar da festa, mesmo que eu não conheça o dono, mesmo que eu não tenha sido convidado. É por isso que essa mulher, uma pecadora, se aproxima de Jesus. Mesmo o fariseu, sabendo que ela era pecadora, o fariseu não podia impedir ela de entrar na festa, porque faz parte de toda a hospitalidade, deixa todo mundo entrar. Mas o fariseu questiona, opa, ela é pecadora, tudo bem que ela entrou na festa, porque todo mundo pode entrar na festa, mas ela não pode se aproximar de Jesus. Por quê? Se Jesus é profeta, ele não pode ter contato com uma mulher impura. Aí é que vem. Então, entendeu? Se você está dando uma festa, qualquer um pode entrar. Mas o fariseu chama atenção, opa, não pode entrar. Mas essa mulher entra na festa, se aproxima de Jesus, pega o vaso de alabastro, quebra o vaso de perfume, banha os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos e faz um gesto que todo mundo ficou perplexo. O fariseu pergunta, mas que história é essa? Ele é profeta e está deixando uma mulher impura encostar nele? E é quando então Jesus conta a história ali daquele devedor. Um devia 500 denários, né? E o outro devia, um devia 500 denários, o outro 50 denários. Olha que interessante. Versículo 41. Quando ele percebeu que o fariseu estava pensando nisso, então disse-lhe Jesus, Simão, tem uma coisa a dizer. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50.
500 denários. Vamos voltar a refletir, vamos relembrar, já ensinei para você. Um denário significa um dia de trabalho. 500 denários significa 500 dias de trabalho. Faz a conta. Era como se trabalhasse praticamente 1 ano e meio. 500 denários paga praticamente 1 ano e meio de trabalho. Então, isso significa que era muito dinheiro. O outro devia só 50 denários. Então, a história de Jesus para o Simão, o fariseu lá, falava assim, é o seguinte, ele perdoou um que devia 500 e ele perdoou outro que devia 50. Quem ele demonstrou mais amor? E foi na lata a resposta. Foi aquele que ele perdoou mais. Então Jesus aí aproveita e fala, tá vendo essa mulher? Ela chegou aqui porque ela estava cheia de pecado e foi perdoada. Sabe por quê? Porque ela amou, foi demonstrado mais amor. Foi demonstrado mais amor. E olha que interessante uma coisa aqui. Olha que interessante. Essa mulher que Jesus aproveita e diz para ela assim, olha que interessante, 47. Por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Muito amor. Então, ela demonstrou um amor enorme. E ele fala porque ela demonstrou um amor enorme. Fala antes, eu entrei aqui, você não me saudou com beijo, você não me lavou meus pés, você não banhou, me ungiu com óleo. Essa mulher, desde a hora que ela chegou, ela me ungiu com óleo, ela lavou meus pés, ela me recebeu com beijo, fez tudo. Ou seja, ela muito amou e ela foi perdoada mais. Aliás, por que ela amou demais? Escuta, por que ela amou demais? Porque ela foi perdoada demais. Ela experimentou o perdão que vem de Jesus e por isso ela demonstrou muito amor. Presta atenção no versículo 47 aqui, presta atenção, que é no versículo 47, por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Então, como ela foi perdoada muito, porque ela estava cheia de pecado, e ela foi perdoada muito, ela amou demais. Gente, o amor é a consequência e o sinal do perdão. Depois que ela experimentou o amor misericordioso de Jesus, depois que ela experimentou a misericórdia de Jesus, depois que ela experimentou, ela derramou o seu amor. Até o símbolo do perfume que recende sobre a casa toda é o símbolo do seu amor derramado sobre Jesus. O amor dela foi tão imenso por Jesus que todas as pessoas sentiram, né? Então o cheiro do perfume que invade a casa é sinal do seu amor derramado sobre Jesus. Mas preste atenção numa coisa que é muito importante aqui. Muito bem. Jesus não falou teus pecados estão perdoados. No momento que ela estava lavando. Depois que Jesus falou, perdoados te são os pecados. Olha que interessante. O que eu quero chamar a atenção de vocês, aí, né, enquanto ela estava derramando o perfume, enquanto ela estava lavando os pés, Jesus ainda não tinha falado, teus pecados são perdoados. Né? Mas ela já sentia-se perdoada por Jesus. Tanto é que ela demonstrou o seu amor. Eu disse para você que o amor é consequência do perdão e sinal desse perdão. Quando ela lavava os pés de Jesus, quando ela beijava Jesus, ela ainda não tinha escutado de Jesus, os teus pecados são perdoados, mas ela já demonstrava o seu amor por Jesus. Presta atenção que isso é muito importante. Jesus, né? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher,
versículo 50, mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. Antes, Jesus fala: e disse a ela: perdoado-te são os pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. Presta atenção agora numa coisa que eu quero que você venha notar. Quando essa mulher vem até Jesus, ela já mostra publicamente a sua fé. Está entendendo? Uma festa enorme, todo mundo na festa, todo mundo na festa. Então, quando ela entra na festa e ajoelha-se aos pés de Jesus, beija Jesus, unge Jesus, lava os pés de Jesus, ela já mostra publicamente o quê? A sua fé. Portanto, ela já vem purificada, porque ela já está longe do pecado. Ao assumir Jesus, ao assumir a sua fé em Jesus, ela já chega purificada perto de Jesus. Por isso, ela demonstra tanto amor, porque ela já chegou purificada, já chegou perdoada, porque ela demonstrou a sua fé publicamente. Presta atenção. E é por isso que Jesus diz para ela: tua fé te salvou, vai em paz. Porque ela faz uma demonstração pública da sua fé, mostra para todo mundo a sua fé, e ela então chega já perto de Jesus já purificada, porque demonstrou a sua fé publicamente. Jesus diz para ela: isso só confirma, os teus pecados te são perdoados. Por quê? Porque muito amou, porque muito demonstrou sua fé, porque muito e publicamente mostrou a sua fé. Vai, a tua fé te salvou. Ela, porque teve todos os seus pecados perdoados, demonstrou sobremaneira a seu amor, porque aquele que muito foi perdoado, muito ele ama. Essa mulher já chega perto de Jesus, já purificada dos seus pecados, porque teve coragem diante de toda aquela turma, aquele povo, mostrar o quanto ela amava Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Fé que você publicamente mostrou. Fé que você não teve vergonha. Fé que fez você ser liberta dos seus pecados. Et crucem Domini fugit partis adversae, vite te leo detribuida, radix David. Aleluia.